Aqui a pós comprou uma licença do Zoom para os webinars dos alunos de pós. Nós estamos fazendo webinars dos alunos, eles estão apresentando, que é obrigatório, né? Eles apresentarem seminários. Então a gente comprou uma licença do Zoom também. Bom, boa tarde a todos mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais um webinar debate da Secretaria Regional da Sociedade Brasileira de Química de Interior Paulista, Valdemar Safiotti. Hoje temos conosco dois debatedores da área de Química Analítica, professora Márcia Foster Mesco, professor Marco Aurélio Zé Arruda. A professora Márcia Foster Mesco, ela é da Universidade Federal de Pelotas, onde ela está desde 2009. Ela é coordenadora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Bioquímica e assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Ela foi também tesoureira, vice-diretora e diretora da Divisão de Química Analítica da Sociedade Brasileira de Química e atualmente ela é membro do Conselho Fiscal da Sociedade Brasileira de Química. Ela é membro afiliada da Academia Brasileira de Ciências e membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. A professora Márcia recebeu os prêmios Mulheres na Ciência, concedido pela L'Oréal Unesco e Academia Brasileira de Ciências, e o 2018 GAAS Emerging Investigator Lectureship, concedido pelo Journal of Analytical Atomic Spectrometry e Royal Society of Chemistry, e foi também agraciada pela IUPAC para representar o elemento bromo no Periodic Table of Younger Chemists, na celebração dos 100 anos da IUPAC, do Ano Internacional da Tabela Periódica. Ela é membro do Editorial Board do Journal of Analytical Atomic Spectrometry, da Royal Society of Chemistry, e atualmente é pesquisadora do CNPq, é coordenadora do Laboratório de Controle de Biomateriais da Universidade Federal de Pelotas, tem experiência na área de Química Analítica, desenvolvendo métodos para a determinação de metais e não metais em amostras biológicas, ambientais, alimentos, cosméticos e medicamentos, utilizando tecnologias alternativas e primando pelos princípios da química verde. O professor Marco Aurélio Zé Arruda é professor titular e diretor do Instituto de Química da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Ele coordena o grupo de preparo de amostras, espectrometria e grupo de mecanização GEPAM da Unicamp. Ele é professor convidado do Centro Nacional de Pesquisas Científicas da Universidade de Pau, na França, e da Universidade das Ilhas Baleares, em Palma de Mallorca, na Espanha. Ele é Editor-in-Chief do Brazilian Journal of Analytical Chemistry. Ele é membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Química e coordenador da área de espectrometria de massas inorgânicas da Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas. Ele foi entre 2010 e 2019. Atualmente ele é Fellow da Society of Chemistry e pesquisador 1A do CNPq. E as principais linhas de pesquisa do seu grupo incluem bioanalítica, com ênfase em metalômica e proteômica, espectrometria de massas, espectrometria atômica e preparo de amostras. Os interesses de pesquisa do professor Marco incluem trabalhos transdisciplinares envolvendo especiômica de plantas e fluidos corporais humanos para identificar possíveis biomarcadores para espécies transgênicas e doenças humanas, bem como avaliar a produção de espécies reativas de oxigênio e respostas de metaloproteína sob estresse em determinados sistemas. E hoje o tema do webinar debate é sobre perspectivas para o desenvolvimento da química analítica no Brasil. A mediadora vai ser a professora Fabiola Manhas Verbe Pereira, do Instituto de Química da Unesp de Araraquara, que já é conhecida do público, está quase completando um ano de atividades pela Secretaria Regional da Sociedade Brasileira de Química do Interior Paulista. Eu peço desculpas aos participantes, mas infelizmente eu vou ter um compromisso agora, mas com certeza a professora Fabiola vai conduzir o debate à altura. Fabiola, muito obrigado. Marco, muito obrigado. Márcia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar.
Obrigado. Eu que agradeço, e agradeço bastante, Roberto, e principalmente a Márcia, ao Marco, né, pelo aceite ao convite, e a gente tem estabelecido aí várias temáticas para esse webinar debate, e a gente acredita que isso é bem dinâmico, né, e é possível ouvir a opinião de duas pessoas, né, especialistas, e principalmente o público, né, um público mais direcionado. Então, eu vou começar com a primeira questão aqui, que eu tinha colocado, quanto à integração com outras áreas, né? O que a Márcia e o Marco pensam, essa integração com outras áreas, ela influencia atualmente o desenvolvimento da química analítica? Acho que a Márcia pode começar, Aí né, vocês Márcia? que veem quem Damas, responde. damas primeiro, por favor. Bem, obrigada pela gentileza, Marco. Então, primeiro eu queria desejar uma boa tarde para todos e todas. É um prazer estar aqui compartilhando desse espaço. Agradecer o Roberto e a Fabíola pelo convite. É sempre muito bom estar entre amigos, né? E a nossa comunidade da química analítica e da química no geral, a gente tem essa boa convivência. Então, é um grande prazer poder ver o Marco, mesmo que à distância, né? A gente sempre, quando tem a oportunidade de se encontrar nos eventos, é sempre muito bom, a gente troca várias ideias de projetos, né? Já tentamos fazer alguns trabalhos em conjunto, então acho que essa é uma grande vantagem do nosso meio científico, né? Tá sempre se renovando, então agradeço muito a vocês por a gente ter esse espaço aqui para falar num momento tão delicado nosso da sociedade, né? Eu acho que a gente não pode deixar de falar que as oportunidades do encontro à distância, e de eu poder estar aqui no sul do Rio Grande do Sul, falando com vocês, né? Aí no interior de São Paulo, e a gente com várias pessoas aqui, que a gente já viu vários amigos de vários lugares do Brasil, tem esse lado bom, mas ao mesmo tempo a gente está perdendo, né, o nosso contato, aquele que a gente tanto gosta, entre pessoas, por uma situação muito delicada, né, no mundo, e infelizmente mais acentuada e delicada ainda no nosso país, né. Então acho que o contexto da química analítica dentro da sociedade, ela está muito inserida, né, as nossas demandas, a gente se reinventa a cada momento, e na minha opinião, a química analítica, ela permeia por praticamente todas as áreas, né, então a gente tem um contexto de poder falar da química analítica em várias interfaces, né, e acho que talvez, quando a gente fala em multidisciplinaridade, transdisciplinaridade, a química analítica talvez já fizesse isso há muito tempo, só que a gente não explicitava tanto, não deixava isso tão claro, porque a gente sempre atendeu demandas, né, da sociedade, demandas da comunidade no geral, e a gente foi se desenvolvendo, e com o desenvolvimento da química analítica, muitas coisas foram se desenvolvendo, então acho que esse contexto, ele é muito importante, né? Todavia, eu acho que é importante também, a gente vai seguir discutindo, acho que umas coisas vão estar linkadas umas às outras. Me parece também que essa integração, ela é importante, a gente vai evoluir muito, vai desenvolver muito a química analítica, mas a gente tem que enxergar o contexto que nós estamos vivendo, né? Além de todo o problema com a Covid, com todos os problemas econômicos, ao invés de a gente estar observando um investimento em educação, ciência e tecnologia acessível a todos, a gente tem visto ao contrário. Eu acho que isso acaba limitando, acho não, né? A gente vê uma limitação quando a gente compara com outros lugares que reagem de outra maneira. Então, acho que me parece que muito do que nós estamos vivenciando hoje, a nossa dependência de tecnologias externas, a nossa dependência de insumos, também está relacionado com o nosso contexto atual de não investimento, né? Então, acho que a gente tem que pensar nessa interface do quanto a química analítica e a nossa integração entre áreas, ela é evidente, testes rápidos para a COVID, por exemplo, né? Então, a gente tem áreas da química da química analítica que se dedicaram a resolver problemas, mas a gente tem que pensar num contexto de que poderíamos estar numa situação bem melhor. Felizmente, nós olhamos para os nossos institutos, que são poucos,
né? Mas vemos hoje a Fiocruz, né, o Instituto Butantan fazendo com muito pouco, e isso é resultado de um investimento, né, que vinha sendo feito, e por isso conseguiram chegar onde nós estamos hoje. Mas a gente precisa que essa integração exista para que a gente tenha um desenvolvimento e esteja cada vez melhor preparado para quando situações adversas surgirem, ou para a gente poder evoluir cada vez mais como sociedade, né? Então, acho que um panorama geral, eu acho que primeiro que eu gostaria de destacar de desenvolvimento e integração da química analítica com o contexto geral, eu acho que é esse, né? Eu acho que o Marco vai complementar algumas coisas e a gente pode seguir aprofundando mais esse tópico, pode voltar nele, mas acho que essa fala inicial me parece que ela é bastante importante para a gente refletir, né? O quanto a gente tem a se desenvolver, o quanto a gente tem como contribuir como ciência, como área específica dentro da química, o quanto a gente já interage, né, com outras áreas, e o quanto a gente deu de resposta rápida também. Entretanto, temos que ter condições, formar cientistas dentro desse país que possam atender às demandas, né? Então, cada vez mais a química analítica vai ser mais requisitada por outras áreas para a gente ter confiabilidade nos resultados. Hoje todo mundo se preocupa, né, com a confiabilidade do teste e esquece muitas vezes onde que nós vamos lá verificar a exatidão do resultado, onde que está atrelada essa análise química, né, ou bioquímica que é feita, né? Então, acho que a gente está muito integrado. Eu até posso falar um pouquinho mais depois aqui da minha atuação dentro da UFPEL, que eu trabalho bem na interface com alguns outros cursos de graduação e pós. Eu acho que isso é uma tendência que a química analítica pode muito bem, né, mostrar a sua interface. Bom, posso começar, Fabiola? É um prazer enorme, viu? Eu queria agradecer muitíssimo, viu, Fabiola, esse convite que a SBQ regional aí do interior paulista fez para mim especificamente, para nós, né? É um prazer enorme, viu? Gostaria de agradecer muito, então, a SBQ regional. Quero agradecer muitíssimo também ao professor Roberto, que esteve aí até agora por motivos de trabalho. Realmente fica muito difícil, às vezes, a gente conciliar, né, as coisas. Para um bem maior, até eu brinquei com ele no começo, né? A saída dele aí, sem dúvida nenhuma. Quero te agradecer, Fabiola, pelo contato, pela amizade, pelo carinho. Quero agradecer muito a professora Márcia, sem dúvida nenhuma, companheira, uma colega aí de trabalho, colega de INCT, né, Márcia? Já fizemos alguns trabalhos científicos juntos, tivemos aí projetos aí também sendo realizados em conjunto, então é um prazer enorme poder revê-la, Márcia, ainda que virtualmente, né? A Fabiola também que fez parte do nosso grupo ali, sem dúvida nenhuma, do GEPAM. Então é um prazer enorme poder vê-las. E quero dar as boas-vindas e agradecer a todos e todas aí que nos assistem, né, pelas redes sociais. Muito obrigado aí por vocês estarem aí. É um prazer enorme e obrigado por tomarem um tempo aí da tarde para estar podendo ouvir um pouquinho. Obviamente, a opinião específica do Zé, a opinião específica da Márcia, pode ser que não bata especificamente com a opinião de todos, mas é por isso que é um webinar debate e essa é a questão. Então, obrigado a todos. E também quero desejar uma pronta recuperação a todos aqueles que estão sendo acometidos aí pela Covid-19, né? Desejar aí muita força para toda a família que acabaram, de alguma maneira, uma ou outra família perdeu seu ente querido, né? Muita força. E o que a gente precisa realmente é vacina, 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 e é isso que nós temos que lutar, né? Então, é uma situação muito complexa, a gente anda batendo muitos recordes, infelizmente, nesse nível aí. Ontem foram mais de 4.200 pessoas falecendo pela Covid-19, então é muito complexo o momento que nós vivemos e cada vez mais a gente precisa de verbas para a ciência, porque é a partir dela que a gente vai resolver esses problemas aí. Não tem outra alternativa, né? Podem pensar em soluções mirabolantes que sejam, mas é a ciência quem vai dar a resposta na hora H. Então, é por isso que nós temos que ter investimento e pesados na área científica, sob todos os pontos de vista, né? Então, eu acho que é importante falar isso aí, é importante a gente frisar e dentro desse contexto aí.
Bom, quanto à questão da integração, Fabíola, a pergunta em específico, eu concordo muito com o que a Márcia falou, sem dúvida nenhuma. Quando a gente pensa em química analítica, né, a gente sempre, e principalmente hoje em dia, mas a Márcia falou um negócio, acho que a química analítica sempre foi inter e transdisciplinar, sem dúvida nenhuma. Ela sempre foi. A questão foi que ou a gente não notava isso, ou o desenvolvimento não era feito dessa maneira. Hoje, mais do que nunca, a integração com outras áreas ela influencia totalmente o desenvolvimento da química analítica e, com certeza, os avanços na química analítica vão influenciar também essa integração com outras áreas. A Márcia comentou bem a questão dos testes da COVID, né? Por que você não pode fazer um teste logo, vamos dizer, você começa a sentir os primeiros sintomas, ou de repente o teste não deu positivo. Por quê? Porque a sensibilidade do teste ainda não chegou nesse nível. Quer dizer, você tem um contágio muito pequeno ainda, não houve a proliferação do vírus dentro do seu organismo, então você não tem sensibilidade adequada para que seja detectado, então, aquele vírus no seu organismo. Aí o teste pode dar ou inconclusivo ou negativo, inclusive. Você tem um bias aí, né? Que a gente chama, né? Então, é isso. Então, a química analítica ela entra, sem dúvida nenhuma, nesse sentido de, olha, vamos tentar testes mais acurados, como foi comentado pela Márcia, mais sensíveis, e aí especificando, perdão, melhor essa questão da Covid-19, né? Exemplificando melhor aí, né? Mas eu acho que dentro desse contexto a gente pode falar também em questão de drogas, por exemplo, não só a questão dos testes, né? Controle de qualidade, por exemplo, dessas drogas, controle de processos industriais, monitoramento ambiental, por exemplo, diagnóstico médico, enfim, são áreas onde a química analítica hoje ela está super presente e, então, dentro desse contexto, é sempre interessante você, no seu grupo de pesquisa ou na sua realidade, por exemplo, sempre ter pessoas de N expertises ali. Com certeza, o químico analítico hoje ele é super importante dentro desse contexto como um todo. Eu trago um dado aqui para vocês terem uma ideia, como é importante isso, né? Foi uma pesquisa que foi feita na Europa há uns 2 anos atrás, mais ou menos, com 4.500 químicos, engenheiros químicos, etc. E eles comentavam que em torno de 15% dentro dessa pesquisa se trabalhava com química analítica ou se consideravam, desse total, químicos analíticos. Então, olha que interessante. Outra coisa muito importante também dentro dessa pesquisa é que 16 disciplinas, por exemplo, na área de química, a química analítica, ela tinha em terceiro, ela foi classificada em terceiro lugar. Quer dizer, vejam como isso é importante, mesmo que a gente comente, né, a questão da Europa, por exemplo, eu sei que várias universidades lá têm a ideia de que a química analítica ela é algo coadjuvante. Não é não, né? Sem sombra de dúvida, é um elemento fundamental, e aí tá colocado isso, né? A disciplina perdeu só para química orgânica e engenharia química, e em terceiro lugar aí era a química analítica. Então, para vocês terem uma ideia da importância da química analítica hoje em todas as áreas, quando a gente pensa em ômica, quando a gente pensa em nanotecnologia, quando a gente pensa em ciência e materiais, como a Márcia comentou, inclusive. Enfim, eu acho que nós estamos vivendo, na realidade, os métodos em ciência. É isso que eu classificaria hoje, por exemplo, a química analítica, ou seja, não é só metodológico, sem dúvida nenhuma, a química analítica é muito mais do que isso, mas se a gente pensar em termos de metodologia, por exemplo, a química analítica é a metodologia da ciência hoje, com certeza. Obrigado. Então, e já dentro desse contexto, né, eu já faço a pergunta para vocês, que eu acredito que está atrelado ao que a gente já começou a comentar. Os métodos clássicos, eles ainda são importantes para a formação do quê? Porque a gente fala das técnicas super avançadas, né? Mas eu, particularmente, eu acho que eles são importantíssimos, porque eles vão ser a base justamente para tudo isso que a gente está falando, né? Conhecimento das figuras de avaliação da qualidade do método, né? Sensibilidade, precisão, exatidão, o que é réplica, o que é medido, o que é leitura, né? A pessoa precisa ter esse discernimento, né? E isso tem que ser profundo na pessoa, bem consolidado, porque isso não vai ser visto só para analítica. Se ela for para uma indústria, mesmo que ela seja um engenheiro químico, um engenheiro de alimentos, ela precisa saber disso, né? Então, o que vocês acham sobre esses métodos clássicos na formação do aluno, né? Na formação aí dos profissionais que virão
E porque o que eu tento fazer, eu tento mostrar para eles que não é que a gente vai repaginar, porque são métodos clássicos, mas tem muita coisa ali para eles aprenderem. E o que vocês acham sobre isso? Fica à vontade para começar, Márcia. Aí a gente pode ir dividindo aí. Isso. Então, Tá bom. bem, como o Marco falou, né, são as nossas percepções dentro da nossa atuação, né, um dos lugares onde a gente permeia algumas informações de vivências ou de relatos ou pesquisas, mas na minha percepção, os métodos clássicos, assim como a Fabíola já comentou, eles são a base, né, ou o começo, né, então a gente tem que entender primeiro, que eles são importantes para a gente entender os fundamentos. Muitas técnicas surgiram em função dos métodos clássicos, né? Inclusive na qualitativa. Então, a gente pensa em vários testes rápidos hoje, ou várias análises ainda qualitativas que estão automatizadas, mas que têm um princípio lá na química analítica clássica. Então, me parece que é fundamental esse conhecimento, e além de tudo, eu acho que a gente tem que olhar e perceber que os compêndios oficiais, na análise de petróleo, né, para análise de alimentos, para análise de medicamentos, né, então as farmacopeias, todas elas trazem métodos clássicos que são importantes. Eu estou agora trabalhando uma disciplina de ciências forenses com uma colega minha, e a gente integra a área de analítica com a área, né, de ciências forenses, que é basicamente uma química analítica, né, bem aplicada a estudos de caso, mas a gente precisa fazer uma triagem, que geralmente parte dos métodos clássicos. Na farmácia, a mesma coisa, né? Então, a gente tem essa triagem, a gente faz os ensaios qualitativos, eles já vão nos dar uma informação do caminho a seguir, né? Até para auxiliar, né? No caso da forense, como eu estava falando, a gente faz uma triagem, e a partir dali eu vou escolher qual vai ser a sequência das análises. Então, me parece que a gente não vai poder, pode ser apego de quem trabalha né, quem teve a química analítica clássica, mas acredito que não, ela é uma base muito importante, e entendo também que o que a Fabíola coloca é que a gente na verdade, acho que não precisa convencer. Eu acredito que a formação em si do profissional, né, os números que o Marco mostrou, quando as pessoas vão atuar na indústria, se elas não têm uma boa formação em química analítica, elas vão ter dificuldades muitas vezes, porque elas vão passar por setores de controle de qualidade, elas vão passar por setores que vão exigir um conhecimento. E aí vem um problema que a gente tem na sociedade, muitas vezes, os erros, né? Por a gente negligenciar essas informações, por a gente achar que o equipamento vai lá e que a gente vai, né, ter uma informação precisa, exata, porque está usando uma instrumentação cara, e infelizmente existe esse contexto ainda, né? E nisso a gente vai atrelando outros problemas. Então, um profissional bem formado, independente da área, né, nesses casos que nós estamos falando, onde ele vai atuar, ele precisa, no meu entendimento, ter uma formação de química básica, e uma química analítica clássica, ela vai dar subsídios para esse profissional poder atuar, né? Então, me parece que a química analítica clássica, ela se torna imprescindível nesse cenário, ela vai ser necessária. Talvez a gente possa, como foi falado, a Fabíola comentou, da gente tentar vincular algumas estratégias, né? Coisas realmente se modernizaram, tem ferramentas hoje que auxiliam em fazer essa ligação de como ela vai ser abordada é importante, mas ela é necessária, no meu entendimento. Eu concordo plenamente da questão dos métodos clássicos, né, que eles sempre vão ser, não adianta, não tem como, né, eles sempre vão ser super importantes na formação do profissional, sem dúvida nenhuma. O que eu acho, por exemplo, é que a gente precisa calibrar um pouco dentro das nossas grades curriculares, né, essa questão dos métodos clássicos, porque hoje nós temos uma geração um pouco diferente, né? Ela é uma geração muito diferente da nossa, por exemplo, né? Então, você não consegue segurar mais um aluno, por exemplo,
como a gente estava falando antes de iniciar aqui, nós temos uma disciplina, por exemplo, lá na Unicamp, de sábado, que era química analítica, e pegava o sábado todo, começava às 8 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde. Então, você não consegue mais manter, na realidade, o mesmo nível de atenção, não tem como, né? Eu acho que nunca conseguimos, né? Mas a nossa geração, quem sabe, é uma geração mais pacata, não sei. Hoje a coisa está de sair um pouco dessa estrutura, né? Eles querem mais, muita coisa assim, causa e efeito muito rápido, enfim. Então, eu acho que nós temos que estruturar um pouco melhor a nossa grade curricular, né? E dar um pouco mais de possibilidade do aluno também, ele tem um autoaprendizado. Eu acho que isso é super importante. Então, mas dentro da questão dos métodos clássicos, foi falado bastante dos métodos qualitativos, eu acho que é super importante. Tem muita coisa que dá para ser ensinada, né? Em termos de equilíbrio, por exemplo. Se a gente pensar também em titulometria, em gravimetria, quer dizer, todos os equilíbrios estão envolvidos ali, né? E eu acho que é super importante ter uma formação do químico analítico para ele poder entender depois o que está acontecendo dentro do sistema que ele está estudando. Qual é o equilíbrio químico que tá sendo envolvido ali? Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em gravimetria do níquel, né, com dimetilglioxima, você começa a partir de uma complexação. Né? Então, se você conseguir dar essa visão mais holística, vamos dizer assim, para o aluno, e aí a Fabiola colocou bem, quer dizer, dentro de uma química clássica, dizer para ele, olha, o que pode ser sensibilidade, o que pode ser detectabilidade, o que pode ser limites, por exemplo, já começar a inserir estatística, por exemplo, começar a inserir isso aí para o aluno, eu acho que a gente consegue dar essa formação que realmente a gente vai depois, às vezes a gente pensa em dar isso aí depois, né? Em Química 2, em Química 3, em Química Analítica, né? 2, 3, etc. Mas já podia ser começado isso bem anteriormente. Né? Então, eu acho que é super importante, né? A gente pensar, por exemplo, não só quando vai falar de titulação, né? O bendito do cálcio com EDTA, por exemplo, electrônio negro T, pH 10, quer dizer, poxa, quando você vai falar de complexação, por exemplo, você tem um mundo aí, você pode falar de radiofármaco, por exemplo, você pode falar de metaloproteína, quer dizer, tem um universo para ser explicado, equilíbrio, por exemplo, para esse aluno, que depois ele pode estar usando esses conceitos, por exemplo, olha, e agora, eu tenho metal ligado numa estrutura orgânica, como é que eu faço a separação? Sem perder, por exemplo, a conformação dessa estrutura orgânica. Quer dizer, aí você leva para um outro caminho, mas você tem que começar, de lá do começo mesmo, você tem que ensinar, porque aí entram as técnicas de separação, etc., as técnicas analíticas, enfim. Então, se você conseguir dar essa visão mais ampla para o aluno desde o começo, você vai ter uma formação de um químico analítico fenomenal lá no 4º, no 5º ano, lá que ele está terminando a graduação de química dele, que é fenomenal, mas isso é um contexto, né, que a gente tem que acompanhar, tem que ver, né, quem é que vai estar participando dessa formação desse aluno, e dentro dessa questão de que sempre os métodos clássicos eles vão ser sempre muito importantes, mas dentro de um contexto que ele tem que ser pensado muito além, né, daquilo que eu acho que a Fabíola foi muito feliz no começo da colocação dela, como é que nós vamos estar preparando esse aluno, mesmo com esses métodos, por exemplo, qualitativos ou semi-quantitativos, o que quer que seja, né? Esses métodos clássicos, por exemplo. Então, eu acho que é muito importante nesse aspecto a gente ir preparando esse aluno para uma química analítica mais pesada, vamos dizer assim, ou mais complexa, né? Onde esses conceitos básicos eles têm que ser muito bem fundamentados, né? Eu acho que é essa a questão, viu, Fabíola? Se vocês quiserem complementar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Não, e eu falo assim, não tem estatística que salve dado ruim, né? Dado mal feito no laboratório, né? Então eu brinco com eles, porque eu falo, não é matemática, né? Se o dado não foi bem, matemática, né? E não, está ótimo, eu gostei muito da colocação de vocês. E sobre as técnicas avançadas, né? Vocês acham que essas técnicas se sobrepõem ao desenvolvimento dos métodos, né? Porque fala-se muito assim, eu falo técnicas avançadas também depende do referencial, né? Mas assim, o pessoal fala muito de espectrometria de massas, né? Que o Marco trabalha bastante, a parte de ressonância magnética nuclear. Nós sabemos que são técnicas fantásticas, porque é o que todo químico quer chegar, né? Elucidação de estrutura,
saber o que é aquilo que ele não, né, uma coisa que você não sabe o que é, de repente você vai elucidar a estrutura dela, você fazer uma proposta. Eu acho que todo químico teve um dia esse sonho, né? E então essas técnicas avançadas, mas também eu posso falar da parte de eletroanalítica. A gente pode falar até na parte do desenvolvimento das vacinas, que a gente teve outras estratégias, né? Então, eu vou deixar vocês à vontade, ou no contexto que vocês conhecem, no contexto que vocês queiram falar, mas, assim, sobre se essas técnicas avançadas, elas se sobrepõem ao desenvolvimento dos métodos, né? A técnica fica mais do que o método, né? Fica além do método, é assim mesmo? O que vocês acham? Márcia, fique à vontade. Pode começar, Marco. Eu acho que a técnica ela faz parte da metodologia, né? É essa a questão. Então, eu sei, na realidade, hoje, o que acontece? Como a química analítica instrumental, né, ela é muito forte e realmente ela tem razão de ser, né? Então, às vezes se passa a falsa ideia de que, olha, comentando o que a Fabíola colocou, né, um espectrômetro de massas ele vai resolver todos os problemas da química analítica, ou todos os problemas da ciência. Né? Você colocou uma amostra lá, pronto, você conseguiu, nossa, você avaliou o que é, qual é o radical que tem ali, como é que fragmentou, vamos avaliar, etc. e tal, enfim, um RMN, por exemplo, né? Eu consigo elucidar lá uma estrutura maravilhosa, etc. e tal, que lindo, maravilhoso. Ok, mas não é bem assim. Quer dizer, eu acho que se você pensar no sentido de que, por exemplo, um espectrômetro de massas vai resolver todos os problemas da ciência, você já começou errado, né? Você tem que preparar, na realidade, aquela análise, ou seja, preparar a sua amostra, porque não dá, não tem como. Se você parar para pensar, qualquer espectrômetro de massas, né, ele é lindo, maravilhoso para trabalhar com água destilada, né? Qualquer coisa fora disso aí já começa a dar complicação, né? Você vai formar dímero, você vai formar trímero, você vai formar um monte de coisa ali, um monte de interferência que você vai ter, ionização, dupla carga, vai formar um monte de coisa ali, né? Então, para isso, você precisa de uma metodologia robusta que vá dar condições para você colocar dentro daquele equipamento a amostra no sentido de você coletar o máximo de informação possível, né? E é uma coisa interessante, gente, porque muitas vezes, com todo respeito às outras áreas da ciência, eu não vou colocar qual, né? Mas às vezes conversando com colegas de outras áreas, né? Eu fiz uma simples pergunta, falou: você está usando muito o espectrômetro de massa aí, muito legal, tal. Qual a eficiência de extração que você está tendo no seu sistema? Hã? Quer dizer, eu não tenho a menor ideia. Quer dizer, então, como é que você vai fazer, por exemplo, chamar de análise proteômica, né? Você está falando análise proteômica, digamos, seria a totalidade das proteínas, né? Vamos dizer assim, né? Mas ó, a gente sabe que não é dessa forma, sem dúvida nenhuma. Agora, se você não tem nem ideia de qual é, na realidade, a eficiência de extração do seu sistema, quer dizer, fica difícil. Qual é o alvo que você quer? Você quer fazer uma catalogômica, por exemplo, ou você quer buscar alguma coisa interessante dentro de um sistema? Então, para isso, eu vou ter que limpar a maioria daquelas proteínas majoritárias, que aquilo não vai me dizer nada, e eu estou dando exemplo aqui de proteína, gente, tá? Podia ser qualquer outra coisa, né? Então, não vai me dar nada, porque não vai ser a partir daí que eu vou conseguir ter um marcador, por exemplo, adequado para uma doença, para uma enfermidade, o que quer que seja, né? Então, você precisa ter uma metodologia da qual faça com que a sua amostra chegue até o equipamento da maneira como ele, em geral, é apto para receber. Ah, mas professor, tem essa questão, o Zese tem essa questão da infusão. Sim, você pode colocar uma infusão dentro do espectrômetro de massa, sem dúvida nenhuma, mas a perda de qualidade analítica vai ser violenta. Você não vai conseguir ver praticamente nada ali. Não, mas eu tenho uma alta resolução, não é pior ainda. Né? Eu tenho um Orbitrap lá que faz coisa, não sei o quê. Não, eu entendo, vai te ajudar muito, sem dúvida nenhuma, mas você tem que preparar as coisas para aquilo. Então, é importante você ter equipamentos de última geração, técnicas avançadas, etc. Como eu falei, a questão do RMN, né? O RMN não tem sensibilidade, gente. Né? Então, começa daí. Você precisa comprar para você ter, para alguns elementos ali, algumas espécies, por exemplo, você tem sondas que vão custar aí 300, 400 mil dólares. Né? Então, e é muito restrito, então não é uma coisa. Então, falta sensibilidade para a técnica de RMN. Lindo, maravilhoso, mas
São coisas que tem que ser resolvido, né? E se não é resolvido, você, por exemplo, por que não pré-concentrar a amostra, por exemplo, para depois estar colocando ali? Enfim, então você tem que ter um arcabouço metodológico que permita você ir, pelo menos, na busca daquilo que você está querendo ver. Porque achar que você coloca lá uma amostra e aquilo... Equipamento foi feito para gerar dados, gente. Eu sempre brinco, né? É isso aí. Então, agora, a formação do analítico, né, é que é importante para a gente poder chegar a uma conclusão adequada. Quem sabe, se é um trabalho multidisciplinar, transdisciplinar, com médico, com biólogo, com bioquímico, etc., e em comunhão com isso, um geólogo, por exemplo, né, em comunhão com essas áreas, a gente conseguir tirar a melhor resposta possível. Mas achar que só o equipamento vai produzir isso, nossa, isso tem anos-luz de distância. A gente está, se começar daí, já está errado. Né? Não sei se a Márcia quer completar alguma coisa, fica à vontade, Quero Márcia. complementar dizendo que, às vezes, o equipamento, e quanto mais caro, às vezes mais perigoso, porque dá a falsa impressão para, né, para as pessoas que são leigas à nossa área, especialmente, né, de que aquele equipamento, pelo valor que ele tem, pelo potencial que ele poderia ter, né, então é só eu fazer um preparo qualquer da amostra, introduzir no equipamento e eu vou ter um resultado exato, melhor. Então, eu concordo plenamente com a exposição que o Marco fez, porque isso eu considero perigoso, porque a gente vê muitas vezes uma interpretação equivocada, né, oriunda de um equipamento que não está produzindo o resultado correto, e não é culpa do equipamento. Né? Então, o desenvolvimento em si, ele vai estar sempre, né? A gente tenta ter protocolos, né? Que as pessoas usam, protocolos de análise para as outras áreas e tenta disponibilizar o máximo de opções possíveis. Eu acho que esse desenvolvimento dentro da nossa área é muito importante, né? Porque parece que muitas vezes a gente trabalhar com o desenvolvimento de um método que já existe para melhorar ou para ter mais uma opção, parece uma bobagem, mas é importante, porque o equipamento que existe no estado de São Paulo pode ser o mesmo, não é o mesmo equipamento que tem no Rio Grande do Sul, e eu preciso resolver problemas que nem sempre eu vou poder fazer, ou se eu pensar no norte, nordeste do país, né? Sem falar nas outras demandas, mas pensando no Brasil, que é o nosso foco aqui hoje, a gente precisa ter essas opções, a gente precisa, então, desenvolver métodos e enxergar problemas distintos, né? Então, acho que, por melhor que seja a instrumentação, e é muito bom a gente ter as opções de instrumentação que nós temos hoje, eu acho que possibilitou uma evolução muito grande dentro da analítica, né? Hoje nós temos uma instrumentação, o desenvolvimento da física, da eletrônica, de todas as áreas, possibilitaram que a gente chegasse, né, num conjunto de equipamentos muito bons que nos dão. Ainda temos muitas carências quando a gente pensa, por exemplo, nessa parte de moléculas, algumas a gente tem, mas me parece também que o desenvolvimento ele está muito atrelado ao conhecimento analítico, ao preparo das amostras, né? A gente não tem como não puxar a brasa para o nosso assado, como se diz aqui no Sul, mas é muito atrelado o desenvolvimento com a preparação da amostra, com uma pré-concentração, uma pré-limpeza da amostra, Então, tem várias estratégias, e eu vou só deixar uma pergunta no ar aqui, dentro das tendências que a gente vai falar depois. Nós temos muitas instrumentações, e quantos problemas a gente ainda não conseguiu resolver? Um exemplo dos microplásticos, né? Então, é um tema super atual, que está todo mundo buscando uma solução com as instrumentações que nós temos hoje, com toda a dedicação de muitos grupos no mundo inteiro tentando estudar. Então, o desenvolvimento e olhar para aquele problema específico e juntar, e aí eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar cada vez mais, integrar as áreas, e nós, químicos analíticos, também trabalharmos integrados, né, dentro das nossas experiências, dentro das nossas expectativas das nossas perspectivas, que a gente consiga resolver um problema em conjunto, e isso vai ser um desenvolvimento muito importante. Isso aconteceu para muitas coisas até hoje, né? Se a gente pensar na análise de medicamentos, de petróleo, análise de alimentos, então a gente vem trabalhando e usando a instrumentação que existe, mas são métodos e desenvolvimentos específicos, e que bom que a gente tenha cada vez mais opções, e com isso a gente vem
reduzindo, né, exposições ambientais, vem reduzindo intoxicações, porque a gente consegue fornecer informações ou fazer uma rastreabilidade no sistema biológico do que acontece, né, com aquela molécula dentro. Então, são muitas coisas que a gente tem para desenvolver dentro da analítica. Acho que a nossa área, ela se renova a cada dia, né, e quanto mais equipamentos nós tivermos, mais a gente vai poder se dedicar a isso, mas vamos voltar lá naquele começo que precisamos de financiamento para pesquisa, para que a gente possa atender a essas demandas que cada vez, né, a gente vive. Não se pensava em microplásticos até pouco tempo atrás, né? Então a gente está numa evolução da sociedade que traz problemas ambientais, que traz problemas que a gente vai precisar quantificá-los, analisá-los, caracterizá-los para tentar achar uma solução, né? Então acho que Eu posso só tentando dar. complementar uma coisinha, Fabiola? Não, É bem rapidinho. excelente. Pode falar, sim. É bem Claro. rapidinho. Essa questão das técnicas avançadas também, né, dá uma falsa impressão que você não precisa mais otimizar nada, né? Também tem isso. Então, quer dizer, você tem um equipamento lá, você chega, isso que a gente comentou, né, Márcia? Coloca a amostra lá, ele vai dar qualquer coisa para nós. Então, para vocês terem uma ideia, eu tive uma vez uma experiência num laboratório que eu cheguei e havia uma curva de calibração preparada lá, já fazia 5 anos que eles usavam a mesma curva, quer dizer, para quantificar. Então, sabe, por melhor que possa ser a máquina, por melhor que possa ser a técnica, não tem cabimento, quer dizer, não mudou nada ao longo desses 5 anos, né? Não teve um problema de ionização diferente, ou não teve lá algo que aconteceu dentro da máquina que modificou um pouco os parâmetros ali, de tal forma o slope da curva mudar, e aí a quantificação que você está fazendo já não valer, não ser mais nada daquilo, então aí é difícil, né? Então, também gera essa falsa impressão de que, olha, tudo está sob controle. Não, quem tem que fazer ficar sob controle é você, que está lá comandando aquilo, né, que está fazendo, que está desenvolvendo, etc. e tal, enfim. Então, é isso. Precisa tomar um pouco de cuidado também com essas técnicas mais modernas, que ela dá essa facilidade, mas ela distancia um pouco, né, a pessoa que está ali, o grupo que está trabalhando, o coordenador, enfim, um aluno, ou o próprio técnico que está ali, enfim, em cima daquele equipamento, distancia um pouco da realidade do que pode realmente estar acontecendo. Então, é esse feeling que a gente precisa levar e fazer conhecer, sem dúvida nenhuma, tá bom? É só para complementar, desculpa, Fabiola. Imagina, não, ficou ótimo. É igual dirigir um carro, né? Eu falo, quem está dirigindo o carro é você ou é o carro? Né? Eu brinco com os alunos em sala, né? Eu falo, é a gente que dirige o carro, não é ele que leva a gente que está levando ele, né? E também tem o marketing, né, das empresas, né, na hora que elas estão vendendo aquela instrumentação, hoje em dia o marketing é um apelo enorme, né? Aí uma pessoa que é leiga ou tem um conhecimento um pouco restrito, né, ela acha que é só ir lá e apertar um botão, né? E do outro lado sai tudo, né, principalmente às vezes a pessoa que não é da área de química, não, mas tem, né? Porque a gente às vezes conversa com pessoas de outras áreas, né? Então, agora eu também vou puxar a brasa para o meu assado, né, Márcia? E vou fazer uma pergunta aqui. Quanto aos métodos, né, quimiométricos, a parte de métodos matemáticos e estatísticos, né? Vocês acham que foram incorporados ao ensino e à pesquisa de química analítica? Vocês acham que tem essa tendência? O que vocês acham aí? Agora vai ser um debate. Brincando, mas... Fica à vontade, Márcia, se quiser começar nessa, eu vou com você. Não sei se o Marco tem algum levantamento, algum número, mas eu conversei com algumas pessoas, eu não fui buscar os currículos, né? Tipo, a gente não... Mas talvez a Fabiola possa contribuir mais ou menos com essa estatística, né? Mas a gente sabe que na pós-graduação é uma realidade concreta, né? E a gente vem avançando, né, na inserção da quimiometria e utilizando ela de maneira responsável e coerente, porque eu acho que isso é importante, né, a gente destacar no contexto geral da quimiometria. Na graduação, eu sei de alguns currículos, de alguns cursos, que essas disciplinas, elas são obrigatórias, então já existe uma formação
e uma informação para aquele profissional que está sendo formado de que ele pode utilizar essa ferramenta. E me parece que é uma tendência dentro do que a gente, né, vem falando também, de falar de perspectivas, que já que a gente comentou lá no início que é tão difícil de falar em perspectivas nesse momento tão delicado, né, do país, da ciência, contexto todo, mas me parece que a quimiometria ela vem como uma tendência dentro da nossa área, né, inclusive integrando outras áreas, mas precisa de uma boa formação para que ela, assim como os instrumentos não sejam perigosos, que a quimiometria também não seja. Então, acho que por isso a importância da inserção dentro dos currículos, né, que a gente vai falar um pouquinho dentro do contexto acadêmico, o que a gente percebe. Então, me parece que a gente precisa ter uma formação coerente, responsável, para que a gente possa utilizar, né, essas ferramentas dentro das áreas de atuação do químico, do químico-analítico, né? Então, me parece, acho que é mais ou menos isso, assim, o que eu percebo agora. Não sei se conversei com alguns colegas que trabalham na área para ter essa noção, mas me parece que é mais ou menos esse o caminho. Eu acho, por aí também, eu concordo plenamente. Eu acho que, Fabiola, a quimiometria, ela está saindo, né? Ou ela já saiu, vamos dizer, em algumas áreas, né? De questão de ser uma coadjuvante e realmente ela está sendo protagonista. Sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem um exemplo, né? Especificamente lá no Unicamp e no Instituto de Química, né? Ali sempre foi, me parece, um celeiro, né? De quimiometristas, vamos dizer assim, né? Então, por sorte, né, a gente teve lá, e temos até hoje, né, o professor Roy Bruns ali, que começou na área de físico-química, o Generalized Standard Addition Methods começou com ele, né, os métodos de adição generalizada de padrão. Eu me lembro até que o meu orientador, o professor Elias Agato, trabalhou muito ali, né, no primeiro computador da América Latina que chegou, inclusive era com aqueles papéis, né, perfurados, etc. Enfim, era toda uma questão maluca ali que na época se fazia, né? E se demorava dias e dias para processar os dados, por exemplo. Então, se começou dali, aquilo foi a origem, depois teve a professora Márcia também na Físico-Química, até chegando especificamente à Química Analítica com o nosso saudoso professor Roney, né, falecido aí no começo da pandemia. Mas eu acho que ao longo da carreira, né, e aí já focando mais dentro da Química Analítica, o Roney ele teve a possibilidade de formar muitos alunos excelentes, a coisa continua. Tem a professora Márcia Breitral, que está lá com a gente também, que foi uma aluna do professor Roney. Você também, Fabíola, eu sei que teve muito contato com o Roney, enfim, todo o pessoal de São Carlos. Então, nós tivemos, e hoje nós temos disciplinas, por exemplo, inclusive na graduação, de quimiometria. Ela está inserida dentro da área de instrumentação, mas ela tem um pedaço lá que é quimiometria. Na pós-graduação também tem várias disciplinas na área de quimiometria. Então, para nós, quer dizer, ela já deixou de ser protagonista há um bom tempo. Ela desculpa, coadjuvante há um bom tempo. Ela é protagonista já há muito tempo. E realmente, quando você pega um trabalho, por exemplo, né, um trabalho mais exploratório, vamos dizer assim, quando você leva esses dados para dentro de um sistema quimiométrico, né, qualquer que seja ele, né, um PCA, enfim, qualquer que seja o sistema quimiométrico, você consegue fazer com que o entendimento daquilo que você está buscando seja muito melhor. Então, eu sou um usuário, não sou um expert em quimiometria, longe disso, mas assim, mas eu curto muito porque dentro daquilo que a gente faz, às vezes avaliar, por exemplo, diferenciações, o que acontece com o cultivo, né, que foi o último trabalho que nós publicamos na área de soja, o que acontece com o cultivo ao longo de 3 gerações, por exemplo, em relação a metabólitos, em relação a íons, em relação a proteínas, etc. O que está acontecendo ali? Então, quando você consegue colocar isso dentro de um contexto quimiométrico, ele vai dar uma ideia para você muito, mas muito precisa do que está acontecendo mesmo. E o que eu tenho que melhorar na minha cultura, por exemplo? Olha, aquilo é mais dependente de cobre, aquilo é mais dependente de zinco, aquilo é mais dependente de molibdênio, por exemplo. Então eu vou tratar o solo dessa ou daquela maneira, enfim, para poder fazer o crescimento. Então, olha só onde a gente consegue levar essa questão da quimiometria, por exemplo, dando respostas, inclusive, de como é que deve ser o crescimento da minha planta. Então, olha que coisa linda isso aí. Quer dizer, você sai do teórico, por exemplo, e consegue levar isso aí para uma aplicabilidade que é coisa fora do comum.
né? Então, é dentro desse contexto que eu acho que a gente tem que criar esses experts em química analítica e quimiometria, que, olha, qual é a resposta que eu posso dar para a sociedade, qual é a resposta que eu posso dar para as demandas que estão cada vez mais aumentando, né? E ligar, então, essa questão teórica, por exemplo, com a questão prática, que é isso que, no final das contas, a química analítica ela tem que fazer. Ela é eminentemente prática. Então, se a gente não conseguir fazer essa conexão, nós estamos perdendo alguma coisa aí. Então, e com a quimiometria, ela dá uma ideia, porque ela consegue contextualizar uma gama violenta de dados que você estaria completamente perdido, né? Nossa, o que eu faço com isso? Não, peraí, vamos chamar o quimiometrista aqui, ele vai organizar esses dados, etc. Eu vou conseguir sair com um painel muito melhor, né? Eu acho que isso é importante. Então, os métodos quimiométricos, com certeza, para nós ali na Unicamp, eu tenho certeza que na química analítica brasileira, eles estão cada vez mais sendo protagonistas, sendo implementados no ensino e na pesquisa em química analítica, com certeza. Eu falo para os alunos, gente, que quimiometria abre um portal, viu? Total. Tô brincando. Não, mas pessoal, eu só queria dar os parabéns aqui para vocês, né? Porque várias pessoas entraram aqui, né? Eu agradeço a todos, mas a Gal, né? Deu os parabéns para vocês, professor Érico Flores, o Wendel Coutro, né? Então eles adoraram vocês aqui. E eu vou fazer uma pergunta assim combinada com outra, né? Porque a gente tem que ir fechando. Não parece, gente, mas já passou quase uma hora. E aí eu queria perguntar o seguinte, né? Se as tendências de mercado influenciam a pesquisa em química, né? A analítica, claro. E qual que é a perspectiva, né, da química analítica no contexto acadêmico, né? Então, se tem essa influência do mercado e a perspectiva da química analítica no contexto acadêmico, que eu acho que elas estão interligadas, né? Porque a gente também não, como o Marco comentou, eu vejo a química analítica muito aplicada, né? A gente sempre quer tentar resolver algum problema ou pelo menos elucidar algo sobre aquele problema, né? Então, o que vocês acham? Pois não, Márcia, pode começar, complemento. Tá bom. Bem, primeiro eu entendo realmente que está interligado, porque o contexto acadêmico, e eu penso que a gente precisa olhar com carinho para os currículos dos nossos cursos de graduação, de pós-graduação, para entender as demandas, e porque nós estamos no século XXI, em 2021, falando, né, de erros, de problemas em análise, que nós temos equipamentos muito bons, cada vez um desenvolvimento espetacular, né, na parte de instrumentação, que é uma ferramenta ótima para a gente desenvolver a analítica e permear com as outras áreas, como a gente já comentou aqui, mas me parece que falta uma formação. Se a gente está falando que ainda acontecem muitos erros, ou que né, alguns relatos no chat aqui, então, se isso acontece, ou se as pessoas não têm a percepção da importância da química analítica, da importância do desenvolvimento de métodos, da importância da formação de um bom profissional, é porque a gente tem um problema ainda, que é a inclusão da química analítica nos currículos dos cursos, e essa inclusão ou uma ampliação talvez tenha que ser nessas características entre as áreas, voltando também um pouco para a atuação do profissional, fazendo ele enxergar essa realidade. E aí vem uma coisa que eu discuto muito quando eu tenho oportunidade aqui dentro da minha instituição, e várias vezes quando eu estava dentro na diretoria da divisão de Química Analítica da SBQ, a gente conversa com vários colegas do perfil do profissional que nós estamos formando, e nós comentamos isso agora no início também, do aluno ele ser o protagonista da sua formação. E eu acho que isso é importante no meio acadêmico, nós olharmos para esse monte de caixinhas de disciplinas separadas, e aí eu citei o exemplo da disciplina que eu estou trabalhando agora, que teoricamente não é da minha área de formação, e eu estou dividindo com uma colega que tem uma formação em bioquímica,
E está sendo muito bom, porque a gente está trocando conhecimentos e experiências, e os alunos estão sendo os protagonistas de resolver os problemas que nós estamos levantando. Então, estudos de casos teóricos, onde a gente precisa juntar conhecimentos e buscar ferramentas para isso. Então, talvez a parte curricular, ela precise ser repensada nesse sentido. A gente fala isso hoje na pós-graduação, a CAPES vem trazendo isso para o pós-graduando ser o protagonista, mas nós temos que pensar nessa formação desde a graduação, sair desse modelo do decora para passar na prova, que, querendo ou não, é a realidade ainda, né, que a gente tem numa maioria, sem enxergar que um dia depois da prova eu recebo um diploma e viro um profissional, né? Então, isso é uma coisa que impacta, mas é a realidade de todos passamos por isso, ou vamos passar. Então, me parece que essa questão curricular, ela precisa, e nisso, a química analítica se insere em vários contextos, de várias disciplinas, mas aí precisa de uma formação para isso e que escutem, né, a importância, que percebam, para não ficar essa ideia de apertadores de botão, ou qualquer um vai lá e pega um método pronto e aplica para tudo, não. Então, é lamentável que a gente ainda tenha esse tipo de problema, né? Que a gente ainda comente esse tipo de coisa nos dias atuais. E com relação às tendências e influência do mercado, bem, aí depende do que mercado estamos falando, né? Do mercado financeiro, eu acho que ele não está influenciando de uma maneira muito boa, porque os investimentos não estão indo para onde deveria ir. Então, mas vamos falar do mercado que eu entendo que é o que a gente deveria olhar sempre, né? Que é a nossa indústria, que é a nossa sociedade. E esse mercado, ele está atrelado. E eu comecei comentando com relação aos testes da Covid, porque foi uma demanda imediata que precisava ser, né? E a gente tem vários colegas que estão aqui nos assistindo, que trabalharam no desenvolvimento de testes, que trabalharam tentando achar ferramentas, e a gente falou do desenvolvimento de vacinas. Não dá para ser inocente, leigo, e pensar que a gente avalia a eficácia de uma vacina ou a eficácia de um medicamento que ainda estamos procurando para um tratamento, né? E a gente ignorar a química analítica dentro desse contexto, né? Então, eu acredito que sim, acredito que uma coisa evolui com a outra e que uma coisa está atrelada à outra, porque a evolução da sociedade tem a evolução científica junto, né? E a ciência vai evoluir de acordo também com o que a sociedade demandar. Então, esse foi um caso específico, né? Nós estávamos trabalhando, resolvendo problemas específicos e, de repente, tivemos uma mobilização em relação à pandemia. Então, acredito que essas são os vínculos que existem, e dentro dessas tendências, aí voltando a falar do mercado industrial, da sociedade, aí a gente já comentou algumas demandas. Então, nós temos a parte ambiental, né? Então, essa demanda que existe para a gente, conforme a gente vai evoluindo industrialmente, a indústria de medicamentos, automobilística, de alimentos, a gente vem trazendo problemas ambientais. Então, a química analítica tem que estar como ferramenta, né, para dar subsídio para essas informações. A gente falou e a gente vai pensar, e aí eu acho que só para finalizar, eu acho que a gente tem que trazer esse pensamento quando a gente pensa na indústria 4.0, né? Então, a gente está falando da quarta revolução industrial, pensando em sistemas que se interligam, né? Então, a gente precisa pensar nos sistemas de sensores, que vão ser muito importantes. A gente faz análise, aí vem o problema que a gente falou, eu estou em casa e estou tendo a resposta do equipamento pelo celular, e é um marketing ótimo que os vendedores de equipamentos fazem, só que a gente precisa ter conhecimento para isso. Então, a química analítica tem que se reinventar e vai se desenvolver muito em relação a isso. A gente pensa em saúde 4.0, então integrar conhecimentos, né, da parte biológica com a parte me fugiu o termo da física, do mundo digital, né? Então, isso vai estar integrado e a gente vai precisar disso, e tem acontecido muita coisa muito rápida, e a química analítica vai estar, no meu ponto de vista, obviamente, ela vai estar atendendo a essas demandas, né? Ela não vai poder ser ignorada, ela pode até não ser chamada de química analítica, mas ela vai estar presente no dia a dia de todo mundo, né? Então,
como química analítica por opção, por paixão, e eu acho que é impossível a gente não enxergar esse contexto da tendência que a química analítica atende às demandas da sociedade e do mercado de uma maneira muito efetiva, no meu entendimento, mesmo com um problema que a gente tem, que é o custo. A gente tem um custo elevado para trabalhar com química analítica, que às vezes as pessoas não entendem muito bem, e a gente precisa dar uma resposta. E aí eu também penso que a gente procura por métodos mais baratos, mas quando a gente está pensando em desenvolver uma vacina, quando a gente está pensando em ter um teste rápido, uma resposta exata se está com Covid ou não, eu não estou nem pensando no custo da análise. Se a gente for pensar no custo de uma análise por PCR, mas aí o custo fica de lado. Então, a gente, como químico analítico, também tem que pensar nisso, né? Que muitas vezes o nosso problema não é falta de criatividade ou de coisas, de demandas a atender, é falta de investimento para poder atender a essas demandas. Isso, para mim, tem que estar claro, assim, que a nossa limitação é muito mais ferramentas para poder trabalhar do que a nossa consciência como químicos analíticos do nosso potencial, do que a gente tem para fazer. E acho que é importante dizer que o Brasil, né, ele está dentro do contexto da química analítica, ele é um país que se destaca, né? Nós temos vários pesquisadores distribuídos no país, com grupos de pesquisa consolidados, com respeitabilidade no mundo inteiro, né? Então, a química analítica está inserida mesmo com todas essas limitações dentro do contexto das demandas mundiais. Acho que é mais ou menos isso assim, que eu queria expor. Eu vou, então, separar em dois contextos, né, Fabíola, para a gente responder. Primeiro, a questão da perspectiva da química analítica no contexto acadêmico, né? E eu me lembrei, quando você fez essa pergunta, do grupo de experts que tiveram na Unicamp, um pouco antes da pandemia, né? Justamente avaliando os nossos currículos para a reacreditação da Royal Society of Chemistry. E numa conversa que eu estava fazendo com eles, né? Eles me comentaram, falaram: olha, Zé, como é que vocês conseguem deixar os alunos tanto tempo em sala de aula? Nossa, aquilo me tocou, quer dizer, então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa, e aí tem que ver uma questão de reforma curricular, dar essa possibilidade, por exemplo, dos alunos saírem um pouco da questão das quatro paredes, né? Não precisa ser uma escola peripatética como era de Sócrates, de jeito nenhum, não é isso. Mas eu acho que nós temos que dar possibilidades, por exemplo, dos alunos, eles também correrem atrás um pouco de conhecimento. E aí vem o contexto. Como é que eu posso ensinar química analítica no contexto desse? Poxa, você pode trazer um filme, por exemplo, da Erin Brockovich, né, a respeito do crômio 3 e crômio 6, que houve lá uma contaminação violenta. Falou: olha, como é que vocês detectariam isso? Como é que eu lembro que tem uma parte do filme que ela coleta água ali, quer dizer, aquele tipo de coleta de água está correto de ser feito daquele jeito? Ela pega até, acho que tem uma rã ali dentro de um lago, alguma coisa assim, enfim. Como é que seria a amostragem? Como é que você trataria a amostra que saiu, uma amostra que parecia que mais piche do que outra coisa ali dentro daquele lago ali? Quer dizer, como é que você trataria a amostra? Gente, eu entendo que antes disso precisa ter conceitos, etc. e tal. Eu, sem dúvida nenhuma, não estou pulando essa etapa da formação. Mas chega um momento, sabe, que é melhor você passar para o aluno: olha, está aqui o problema, como é que nós resolvemos isso? Né? Então, baseado naquilo que o aluno teve, né, nos conceitos, na fundamentação, etc., que a gente está falando, então eu acho que isso poderia trazer um avanço, não só na química analítica, em qualquer área, né, sem dúvida nenhuma, mas uma coisa prática, quer dizer, houve um problema de contaminação, houve um processo envolvido naquilo, quase 400 milhões de dólares foi envolvido naquilo ali, em termos de ressarcimento financeiro, etc. Erin Brockovich, o Francisco Nascimento está perguntando aqui, com a Julia Roberts. Se não me engano, ela ganhou até um Oscar nesse filme aí. Foi muito boa a atuação dela, do advogado também que está ali, e tem esse contexto aí de especiação química entre crômio 3 e crômio 6. Então, quer dizer, levar esses tipos de coisa para a sala de aula, e não é só na pós-graduação, não, a gente tem que fazer isso na graduação também. É lá que o aluno começa a ter contato com essas coisas e nós vamos formar gente boa. Né? Então, é por aí que eu acho que tem que ser. E não é pensamento de, mas não dá para adaptar isso. Dá sim, gente. Tá? Acho que se a gente conseguir, podemos conversar isso aí com as respectivas
pós-graduações ou respectivas graduações e colocar isso em andamento. Eu acho que é importante. Então, a química analítica realmente como uma disciplina para solucionar problemas, inclusive como esse que eu estou comentando. A gente pode também dar o caso de Minamata, por exemplo, que aconteceu, que foi horrível a contaminação de mercúrio. Quer dizer, o que está envolvido isso? Né? E aí você vai para uma química bioinorgânica, por exemplo, ou bioorgânica, enfim, é uma coisa maravilhosa. Então, você consegue ter conceitos, por exemplo, de analítica. Olha, para eu avaliar um metilmercúrio, por exemplo, como é que eu vou fazer? Qual é a metodologia que eu vou levar? E os alunos não saem com essa mentalidade. Né? Nós estamos ainda muito atrasados nesse aspecto. Então, para isso, a gente tem que dar a possibilidade dos alunos buscarem, junto com a gente, fazer um estudo conjunto para que realmente a gente consiga avançar e muito nessa questão de grade. A outra questão é a tendência de mercado. Se influencia, por exemplo, né, Fabíola, é isso, né? As linhas de pesquisa na área de química analítica. Sem sombra de dúvida. Né? Não é uma questão de tendência de mercado, essa questão do filme que eu falei, da Eric Brockovich, mas, óbvio, com certeza, acho que muitos cursos de química, no momento que perceberam a contaminação que estava acontecendo, o que é especiação química? Como é que eu resolvo isso? Então, eles tiveram que se adaptar. E a mesma coisa, você tem uma demanda muito forte, né? Você tem todo um problema que houve lá com a Samarco, por exemplo. O que é que ficou no meio ambiente lá? Tem um monte de gente estudando o que está acontecendo com o meio ambiente de lá. Eu tenho um colega no Japão, depois do acidente de Fukushima, ele está lá com compostos organotelúricos, avaliando o que está acontecendo ali, porque tem muito telúrio sendo produzido lá na usina nuclear. Isso foi para o ar, isso contaminou, isso, aquilo. Então, quais são os compostos ali? Então, olha que coisa maravilhosa que dá para a gente desenvolver, né, com problemas reais e que traz essa demanda que hoje essa garotada quer. Né? Não adianta mais, não tem como deixar aluno dentro de sala de aula hoje, né, e a gente não colocar algo que realmente venha solucionar, que eles percebam que tem uma ligação com a sociedade. Então, eu acho que tudo isso faz parte de um contexto que a gente deve, sim, como educadores, como professores, temos que levar em consideração isso, sem dúvida nenhuma. E a questão do mercado? Bom, além disso, né, eu acho que existem já alguns programas, por exemplo, esse programa do mestrado acadêmico industrial e do doutorado acadêmico industrial do CNPq, que eu achei muito bem montado isso aí. São bolsas, na realidade, que você tem que ter o contato com uma empresa e você vai desenvolver um mestrado acadêmico, um doutorado acadêmico, mas com viés do que a indústria realmente está precisando. Né? Então, isso é fundamental, é fenomenal isso aí. Então, já existe alguma coisa dentro da nossa sociedade, dentro dos nossos órgãos governamentais, que está tentando buscar uma interação. Nós temos a FAPESP aqui no estado de São Paulo, né, sem sombra de dúvida, com os processos, os programas PIP, por exemplo, né, que são os programas junto com as empresas, e eu gostaria, inclusive, de chegar um momento onde a química analítica ela pudesse ditar qual, na realidade, é a influência do mercado. Ou seja, inverter a situação. Aí eu acho que seria fenomenal. Se a gente conseguisse isso aí, quer dizer, a Márcia falou bem a questão de sistemas miniaturizados, sensores, etc. Por que não também, dentro da área da analítica, a gente começar a falar muito de inovação, gente? A gente precisa ter startup na área da analítica. Tem tanta coisa bonita que pode ser feita. Eu fiquei sabendo agora, 2 dias atrás, né, nessa questão de inovação, tem um pessoal desenvolvendo, por exemplo, óculos com nanopartícula de ouro para facilitar a questão do daltonismo. Você cura, na realidade, praticamente o daltonismo. Então, poxa, é síntese, tá? É síntese inorgânica, mas que tem muita analítica envolvida ali. Quer dizer, o controle do tamanho da nanopartícula, a temperatura que você vai usar, quer dizer, é um viés na área de nanotecnologia que a gente pode empregar isso aí. Aí, como é que vai recobrir o óculos? Como é que vai fazer? Enfim, é um trabalho super transdisciplinar que pode ser feito aí. Então, para vocês verem a quantidade de coisas, e aí a gente remete lá no começo desse webinar, a questão da transdisciplinaridade e interdisciplinaridade, como é importante, né? A química das ciências, vamos dizer assim, os métodos da ciência que eu falei, é a química analítica, não tem como. Então, eu fecharia aí, mas eu gostaria de ver logo, logo uma outra tendência também. Mas essa tendência de mercado, ela é ainda, dentro do Brasil, ela é um pouco marginal. Então, acho que ela tem que se desenvolver um pouco mais, outros programas têm que acontecer, a gente tem que lembrar que a gente tem que sair da nossa cadeira e realmente procurar
e interações com indústrias, com empresas. Eu sei que tem muita gente fazendo isso, mas hoje é muito importante esse tipo de coisa, que a partir daí a gente pode trazer certas demandas para dentro dos nossos laboratórios e criar soluções que podem ser levadas depois para outros locais. Então, eu acho que é dentro dessa filosofia que a gente teria que trabalhar. É uma química analítica muito ampla, com uma visão muito holística mesmo, dos diversos processos que podem estar ocorrendo dentro dessa visão inter e transdisciplinar. Eu finalizaria aí. Obrigado, viu, Fabíola, pela pergunta. Que muito isso, boa. daí eu que agradeço bastante. Teve uma pergunta que eu não tenho tempo mais para fazer perguntas para vocês, porque a gente precisa encerrar. Mas eu agradeço muito a presença de todas as pessoas que puderam assistir, né? 100 pessoas participaram, né? Assistiram, 100 pessoas, 103 no total, né? Incluindo nós 3, mas 100 pessoas assistiram, isso é excelente, né? Eu acho que é um número fantástico, porque é quase um evento de congresso, né? Quase uma apresentação num congresso presencial, talvez não chegue a isso, né? Então, a gente fica muito contente, né, com a possibilidade de vocês estarem conosco hoje, de terem aceito o convite. Eu vi que muitas pessoas prestigiaram, gostaram bastante, e a gente fica muito contente, porque é essa a ideia, né? E aí a gente fica muito contente em poder debater de uma maneira inteligente, né, essas ideias e colocar um pouco de reflexões, né, nas pessoas, para elas também, porque elas também têm as opiniões delas, né, que não necessariamente estão alinhadas com as nossas, mas não significam que não sejam interessantes também, né. Então, eu fico muito contente, eu agradeço bastante, e é isso, né, e que bom que a gente, mesmo a gente não se encontrando, a gente está se encontrando aqui virtualmente, isso é muito bom, né, eu fico muito feliz. É isso, eu vou fechar aqui, pessoal, o YouTube agora, tá? Só comentar, viu, Fabíola? De repente, quem quiser fazer as perguntas, pode mandar no nosso e-mail, você tem o nosso e-mail, manda para você, aí você pode mandar no nosso e-mail, a gente responde com carinho aí, sem problema algum, prazer. Claro, sim, claro, também. Quem quiser nos encontramos no próximo. Continua. Com certeza. No próximo congresso presencial Tomara, também, presencial, é uma oportunidade para a gente voltar. Nossa, não vejo a hora. Brincadeira. A última vez que eu encontrei o Marco foi lá no México, ó, isso, no México, é verdade, em 2019. Fabíola, foi no México, 2019, é verdade. 2019 foi o ano que ficou na memória de todos, Nossa, porque foram os encontros, os eventos. Foi o último, não, foi o último evento que eu fui presencial, mas tá bom. Eu vou. Obrigada, Fabíola, obrigada, Secretaria Regional. Obrigada a vocês. Acho que vocês estão de parabéns pela iniciativa, né? Acho que foi muito bom para nós também. Acho que é uma discussão, reflexão importante da nossa área. A gente precisa estar sempre conversando e refletindo, né? Acho que é importante que as pessoas também falem mais com outras áreas e com a sociedade no geral do que nós, como químicos analíticos, estamos trabalhando, né? Para que as pessoas se juntem conosco a defender, porque infelizmente nós estamos num período de defesa da ciência, né, que é outra coisa que é inacreditável, mas nós temos que defender a ciência. Então, eu gostaria de pedir a todos, essas 100 pessoas que estiveram aqui hoje, que se difundissem na sociedade, falando da importância, falando da nossa área, da nossa contribuição, como o Marco falou, é muito prática, né? A gente trabalha com parte prática e aí fica mais concreto a ciência e a química no mundo das pessoas, então acho que é um excelente momento para a gente difundir a ciência, né, e o nosso trabalho dentro desse contexto e seguir defendendo para que a gente possa evoluir como sociedade. Obrigada a todos. Obrigada por todos os comentários ali no chat, foi um grande prazer poder estar aqui. Eu agradeço também imensamente. Também. Eu agradeço imensamente, Fabíola, novamente a SBQ Regional do Interior, vocês todos aí da administração, da SBQ, a todos os colegas que estavam aí com a gente, né? A minha debatedora aqui, minha colega também, a Márcia, aí, um prazer enorme, Márcia, estar contigo nesse evento aí, sem dúvida nenhuma. Tá? Foi ótimo. E comentar, gente, que o que a gente tem que levar, na realidade, é o brilho nos olhos dos nossos alunos. Eu acho que isso é importante, isso já falava Pasteur, né? Que, na realidade, o mote da descoberta é o brilho no olho. Quer dizer, se você não der isso,
não oferecer essa possibilidade para os nossos alunos, acabou a ciência, acabou o ensino, acabou isso. Então, é dentro desse contexto que eu acho que a gente tem que trabalhar, e trabalhar em conjunto. Hoje é muito importante, sem dúvida nenhuma, e sempre, né, como a Márcia falou, tá sempre atento com relação a essa questão de financiamento, que eu acho que é muito importante. Isso não pode parar. Eu entendo que nós estamos passando por uma crise danada, mas é só com ele que a gente vai conseguir sair vencedores de um problema desse muito grave que a gente anda aí, tá bom? Então, obrigado mais uma vez, Fabíola, obrigado, Márcia, a todos que nos viram e ouviram aí. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada. Uma excelente tarde aí para vocês. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.